Pessoal, vamos começar a ler um livro que faz um panorama dos mitos gregos, né? Tem vários livros que fazem isso, mas eu escolhi esse aqui. Esse aqui, ó. A capa, que bonita. A Brief Guide to the Greek Myths. Gods, Monsters, Heroes and the Origins of Storytelling, do Stephen Kershaw. Ele é professor de clássicas em Oxford e em outras universidades também. Cada vídeo vamos ler um trecho, né? É bom que a gente relembra algumas coisas que já lemos aqui no canal, ou então coisas que ainda não lemos. Ele diz, o livro é em inglês, mas eu vou traduzindo, né? Ele diz que um grego vivendo no século V a.C. não precisaria de um livro desse. Que a mitologia dele era como o ar que ele respirava. E é apenas tarde que se encontra manuais de mitologia grega. A coleção mais importante de mitologia grega, que data do século I, a livraria de Apolodorus. É um trabalho extenso, e ele falou que o Apolodoro escolheu incluir ou omitir. O que o Apolodoro escolheu incluir ou omitir foi extremamente importante para definir o que nós agora pensamos sobre mitologia grega. Então devemos muito o que pensamos sobre isso a Apolodoro. Ele nos leva para a criação dos deuses até a Odisseia e suas sequências. E ele diz que com esses parâmetros, né, a Guerra de Troia é o evento central. Ele falou que muito do material mítico conduz à Guerra de Troia, com o clímax sendo a Ilíada de Homero, antes dos heróis voltarem para casa. Aí ele fala que a maior parte dos textos mais importantes são disponíveis em boas traduções em inglês, né? O de Homero, do século VIII a.C. Homero considerado autor da Ilíada, que é um episódio durante a Guerra de Troia, e da Odisseia, que é o retorno para casa de Odisseu. O Homero é considerado o autor desses poemas, apesar dos poemas serem produtos de uma longa tradição oral, né, antes deles serem terem sido escritos. Depois de Homero, Hesíodo, do final do século VIII, né, por volta do ano 700. Escreveu a Teogonia, que lida com as origens dos deuses
e os trabalhos de Dias. E também com outro poema chamado Catálogo de Mulheres, que também contém material mítico importante. Os hinos homéricos do século VII e VI, em estilo épico, poemas em estilo épico, que honram algumas das maiores divindades gregas e que inclui histórias das mitologias dessas divindades, né? Píndaro, uma outra referência importante para a mitologia. Píndaro do final do século VI até o V. É um poeta lírico cujo trabalho é repleto de mitologia, alusões à mitologia. Heródoto, de meados do V, considerado o pai da história, um homem muito viajado que registrou muitas histórias mitológicas, né? Apesar de ocasionalmente ser cético. O Heródoto volta e meia diz que não acredita numa história, ou ele pondera entre as histórias, né, para decidir qual que ele vai acreditar. Ésquilo, do final do século IV até o terceiro, né? Final do século VI até o V, né? Sófocles, posterior a Ésquilo, e Eurípides, posterior a Sófocles, né? São considerados os três grandes dramatistas trágicos de Atenas, que usaram bastante da tradição mítica e a retrabalharam. Aristófanes, do século V e IV, né? Um escritor de peças cômicas que frequentemente parodiava ou subvertia histórias mitológicas. Platão, um filósofo ateniense que usou mitos para ilustrar suas ideias e que nos deu a história de Atlantis. Em várias passagens de Platão, ele traz mitos, né? Como o que Protágoras fala sobre a distribuição dos bens para os homens, né? E também a história de Atlantis, o continente perdido, que está no Timeu, diálogo de Timeu. Calímacos, do século III, um poeta que trabalhou em Alexandria, no Egito, e compôs poemas altamente polidos, com alusões à mitologia. E ele produziu 6 hinos a grandes divindades, né? Apolônio de Rhodes, do século III, que viveu em Alexandria, escreveu a Argonáutica, né? Que é a história, a versão definitiva da história do Jasão, e em busca do Velocino de Ouro. Teócrito, do século III, um poeta helenístico, né? Um poeta desse período final
antiguidade grega, que viveu em Alexandria, não, poeta helenístico, que trabalha, que produziu poemas importantes de temas extraídos da Argonáutica de Apolônio de Rhodes, e também produziu a vida de Heracles. Virgílio, já então no fim do milênio passado, né, no século I, um poeta épico romano que produziu a Eneida, que conta a história do Enéas, o herói troiano que sobreviveu à guerra e voltou e viajou, né, e até a Itália e fundou Roma. Ou foi antepassado de Roma. Ovídio, que é do final do século I até o início do século I depois de Cristo, né? É um poeta romano que escreveu as Metamorfoses, que cobre muito da tradição grega. Ele tem, Metamorfoses são histórias de transformações, daí o nome, né? Que é um texto muito popular da Renascença. É considerado o autor sobre mitos mais importante na literatura ocidental, por alguns. Plutarco, também da nossa era, né? Um biógrafo grego que escreveu uma série chamada Vidas Paralelas, em que ele falou de famosos gregos, pessoas famosas gregas e romanas, né? E entre eles ele falou de Teseu, um herói ateniense. Pausanias, de meados do século II da nossa era, um viajante, escritor viajante, que registrou muito material mítico a partir de templos e sítios que ele visitou. Ele fala que, em adição a esses autores, há um vasto número de outros não tão bem conhecidos, cujo trabalho está fragmentário ou perdido. E também há escolas, né, que escreveram comentários e notas sobre os trabalhos principais. Que essas escolas frequentemente nos dão versões variantes das histórias e preservam informações importantes, interessantes, aliás. Principalmente eles trazem informações sobre trabalhos que não sobreviveram. Por exemplo, o Apolodoro, ele reconta algumas histórias e ele é a fonte de informação de textos que se perderam. Inscrições e fragmentos de papiros, inscrições em objetos encontrados pela arqueologia e fragmentos de papiros também formam esses quebra-cabeças, né? Aí o autor diz que a arte também tem lugar nessa tradição. Ele fala que pinturas de vasos
por exemplo, eles são uma grande fonte de imagens, de histórias que de outro modo continuariam desconhecidas. Ou os vasos descrevem versões alternativas de histórias que sobreviveram. Por exemplo, hoje mesmo eu li sobre um vaso do século VIII antes de Cristo, um vaso, um pitos, que é um grande jarro, né, para misturar bebida, não, para armazenar bebida. E nesse jarro tinha uma figura que é uma figura feminina, aparentemente, com os braços levantados, e do topo da cabeça dela, essa figura, sai uma outra figura. Essa figura que primeira tem asas, do topo da cabeça dela sai uma outra figura que também tem asas, e dos lados direito e esquerdo da figura principal também tem outras figuras com asas. Vê se você consegue olhar aqui. Olha essa figura central aqui. A melhor interpretação que há dela é que essa figura principal é Zeus, apesar dela ter uma forma feminina. E do topo da cabeça de Zeus está saindo Atena. Você sabe que o nascimento de Atena, segundo Hesíodo, foi da cabeça de Zeus, né? De Hesíodo? De Hesíodo, né? Não lembro se está no hino homérico a Atena também. Então, se isso aqui fala do nascimento, fala de uma cena envolvendo Zeus, esse Zeus aqui ele está retratado como uma figura feminina. Poderia dar muitos outros exemplos do que para ilustrar o que a gente acabou de ler aqui, que pinturas em vasos, né? Além de prover informações que não se teria de outro modo, ou dar versões alternativas de histórias que sobreviveram, então esse Zeus seria uma versão alternativa, uma descrição alternativa, né? Poderia dar outros exemplos de descrições alternativas, mas eu trouxe essa porque foi justamente o que eu li hoje, né? Que eu conheci hoje. Esculturas também ilustram cenas míticas, seja em contextos arquiteturais ou em peças que ficam de pé, sozinhas. E também fala que nós temos descrições em famosas pinturas que não existem mais. Então, em textos falando de pinturas que não existem mais para nós vermos. Mas essas descrições dessas pinturas diz que essas pinturas apresentavam vividamente cenas mitológicas. Os antigos gregos eram cercados por sua herança mítica por todo o tempo. E essas histórias eram uma parte vital de como eles definiam quem eles eram. Os gregos viviam cercados por seus mitos, né?
Por isso que eles não precisavam do manual como esse. E essas histórias chegam até nós, como ele diz, através de Homero, Hesíodo, os hinos homéricos, Píndaro, Heródoto, Ésquilo, os 3 tragediógrafos, né? E Aristófanes, Platão, Calímaco, Apolônio de Rhodes, Teócrito, Virgílio, Ovídio, Plutarco, Pausânias, né? E Apolodorus, né? E também dos estudos de escolas. Ele vai entrar numa sessão agora chamada Mitos e Histórias Tradicionais. Ele fala que hoje em dia as palavras mito e mitologia são usadas numa ampla gama de significados que variam de acordo com o contexto. Ele fala que o dicionário de inglês de Oxford define mito como uma narrativa puramente fictícia. Mito é regularmente usado para denotar uma concepção errada, amplamente conhecida, como a ideia de que fala o nome de animais, né? Lemmings, pulam de precipícios, né? Pro mar. Deixa eu ver se tem tradução para a palavra lemmings. Ele está falando que então essa ideia de que esses animais pulam do precipício para o mar são mitos, né? São histórias fictícias conhecidas por muita gente. Diferente de uma coisa que eu invente e conte para você, né? Não, isso aqui é amplamente conhecido. Depois eu vejo aqui sobre esse bicho. Vamos ver. Rapidinho. Lemmings, né? São roedores pequenos. Ele fala que isso é um mito. E que Disney, por exemplo, o criou. Ele fala de uma teoria Wikipédia, referindo-se à Wikipédia, né, a enciclopédia online, que pode ser editada pelos usuários. A teoria Wikipédia diz que mitos são nascidos quando um usuário do Wikipédia cria uma mentira ou um artículo, um outro adiciona mais em verdade para ele, e outros fazem a mesma coisa, né? Vão adicionando em verdades, e a mentira original, o artigo, se torna uma entidade autorreplicada que sai da Wikipédia e vai para o mundo em geral. Então, mitos hoje em dia são histórias fictícias, amplamente conhecidas, e histórias autorreplicadas à medida que as pessoas vão contando e adicionando mais elementos, né, para a inverdade.
Mas ele fala que o mito grego é muito mais do que a falsidade. As histórias podem ser falsas, factualmente suspeitas, ou não 100% verdade, da forma como elas são contadas. Mas isso não diminui o seu poder, riqueza e relevância. Elas não são medidas pela falsidade ou pela veracidade, né? Mitos. A gente não trata assim, por exemplo, uma ficção criada hoje em dia, né? A gente escuta as histórias e as vive, né? Enquanto a audiência dessas histórias. Então, mitos podem ser falsos ou suspeitos, mas isso não diminui o poder, a riqueza e a relevância deles. Os mitos podem ter uma enorme significação social e serem usados para incorporar valores de sociedades. Como o Scola uma vez afirmou, mito é verdade para aqueles que o usam. E a maioria dos gregos antigos pensava que mitos eram muito mais do que histórias infantis, né, bobas. Mesmo que alguns filósofos pensem que elas eram isso. Então, os mitos, para os gregos, eles eram histórias importantes, não meras histórias infantis. Histórias que tinham muita importância social para eles, porque elas incorporavam valores das comunidades. Xenófanes observou que o homem criou deuses a sua própria imagem, como os burros fariam se pudessem, né? Uma citação de Xenófanes: homens mortais imaginam deuses, são nascidos e vestidos como eles próprios, e formatados como eles próprios, e tem a fala deles. Xenófanes diz isso como um cético, né, em relação aos mitos. Para pessoas modernas, a palavra mito pode ser ambivalente. Quando políticos denunciam uma opinião como mito, usualmente estão a rejeitando como errada, possivelmente perigosa. Como hoje em dia a palavra narrativa é usada nesses contextos, quando uma pessoa quer desqualificar o que o outro disse, né? Isso são narrativas. Isso está errado. Coisas que ele inventou, ou a facção dele inventou, né? Mas mito pode ser a palavra narrativa poderia ser mito, né, também, porque tem essa conotação de algo, um dizer errado, né, e possivelmente perigoso. Mas ele fala que o mito também pode ter um tom nostálgico.
de realidades que ficaram aprisionadas no passado. O mito é frequentemente definido nos termos do que não é mito. O mito não é realidade, pois é ficção, e não é racional, é absurdo. O mito, então, ganha hoje em dia o sentido de histórias falsas, né, muitas vezes, mas também pode ganhar o sentido de histórias nostálgicas, né? E também pode ser definido no negativo, definido pelo que não é. Não é realidade, não é racional, por ser absurdo. Sendo que pro grego antigo, né, o mito era a realidade. Ele vivia. Quando as histórias eram contadas, elas eram os heróis, os deuses, eram o próprio homem, né? Vinham à luz, né? Então o grego ele vivia os mitos à medida que os ouvia. E obviamente era racional, porque era a forma do grego entender a si próprio, o mundo. Ele fala que, em essência, os mitos gregos são histórias tradicionais relevantes para a sociedade. Mitos são bons para se pensar com, e incorporam, em grande medida, o que os gregos entendiam pelo mundo deles. Os mitos não eram revelados em escrituras, não eram revelações, nem eram a verdade sobre os deuses, mas eles ajudavam a definir o relacionamento entre os mortais e os deuses. E um conceito vital aqui é o antropomorfismo, que deuses gregos tomaram a forma dos homens e mulheres. Isso significa que eles, os deuses, frequentemente se comportam da forma que nós associamos mais aos humanos do que a deuses. Eles lutam, discutem, ficam bêbados, cometem adultério. É fácil contar histórias sobre eles. E as personalidades dos deuses e heróis da mitologia grega são uma das coisas que fazem essas histórias tão engajantes. Então, o mito é a forma como incorpora grande parte do que os gregos entendiam pelo mundo, como sendo o mundo, né? E eles falam da relacionamento entre os mortais e os deuses, ou dos deuses com o mundo dos mortais. E os deuses que foram construídos pelos mitos como de forma antropomórfica, né? Fazendo coisas que os homens fazem. Ele fala que a palavra em inglês para mito, a palavra em inglês mito, remete ao mundo, a palavra grega mitos.
uma história, ou algo que você diz. Tem um amplo espectro de referência que vai desde a afirmação até uma história, um enredo de uma peça, uma conversação e algo assim. O significado de myth, né, palavra em inglês, mudou com os séculos. Na época de Homero, no século VIII, né, antes de Cristo, o mitóis não era necessariamente algo inverídico. Na Ilíada, o Heitor pede a um servo, pergunta ao servo onde está Andrômaca, sua esposa. Aqui, então a citação da Ilíada. Então, em resposta, o servo da casa, o trabalhador que trabalha duro, respondeu, né, deu um mitóis. Ele contou, né, mitóis, algo que se conta. O que esse servo falou para o Heitor? Heitor, desde que você me solicitou para dizer a você a verdade, aí ele vai dizer que a Andrômaca está lá nos portões, né, de Troia. Então, mitóis é algo que se conta, né, para os gregos. Aqui diz que a mulher, então era uma serva, né, dá a Heitor boa informação. E a resposta dela é o mitóis dela. Similarmente, quando Aquiles rejeita uma solicitação para voltar a lutar em Troia, a reação da embaixada é iluminadora, né? Então, uma citação do canto 9 da Ilíada. Então aí a citação. Então ele falou, Aquiles, né? E todos eles da embaixada permaneceram paralisados, em silêncio, com essas palavras. E também fascinados com aquelas palavras, né? Mitóis. Aquiles é um grande guerreiro, e ele é um grande guerreiro também por ser um grande orador, né? Grande no mitóis. Ele tem um belo dizer. Do início até o meio da Ilíada, o Aquiles diz, né? Ele discorda do Agamenon no canto 1, muito bem, explica muito bem porque ele discorda. Depois conta para a mãe dele tudo o que aconteceu na contenda entre ele e o Agamenon. Aqui no canto 9, onde ele vai retornar para a história, ele, de novo, ele explica muito bem porque ele não vai voltar a lutar, porque ele rompeu com Agamenon, porque ele pensa sobre ele, sobre a vida dele. Ele tem um mitóis, ele conta coisas que causam maravilhamento, né, para quem escuta. E isso
faz com que ele seja o grande herói que ele é. Os heróis de Homero, deles se espera que sejam adeptos às palavras, além de formidáveis no campo de batalha. Ele fala que uma nuance ligeiramente diferente de mitos aparece no historiador do século V, o Tucídides. Que admite que o trabalho dele pode não agradar a quem ele chama de mitodes. Pode não agradar, não. Pode não corresponder ao que ele chama de mitodes. O trabalho dele pode não ter a qualidade de mitos, de coisas que se contam, porque defende o que ele escreveu como uma narrativa histórica séria, não apenas uma história ou algo que se conta, mas algo que veio de uma investigação séria. História, desde o Heródoto, é investigação. Aí o sentido de mitos começa a mudar, já no século V. Essa foi a maior mudança. E desde aquela época, essa palavra sempre vem sendo aplicada ao corpus dos mitos gregos, apesar desses mitos ainda serem contados e apreciados, apesar do fato de eles não serem nem verdade nem prováveis. Só que porque ainda são apreciados os mitos gregos, né? Porque quem os aprecia não tem isso na cabeça de se os mitos são prováveis ou verdades, né? Não tem isso na cabeça. Ele vive como se vive aquilo, então é verdade que ele vive o mito, né? A palavra mythology em inglês pode também ser complicado. Pode significar tanto o estudo dos mitos, como o conteúdo dos mitos, ou de um conjunto particular de mitos, né? Mitologia, discurso, né, logos de mitos, dos mitóis, uma área do conhecimento, né, sobre os mitos, mas também pode significar o próprio conteúdo dos mitos, as próprias histórias, a própria matéria que é contada. Ele fala que esse material os mitos, né, podem ser apresentados como textos, podem ser transmitidos oralmente, podem ser dramatizados, representados em arte, reinterpretados, sempre sendo reinterpretados. Essas são histórias que você lê várias vezes, você assiste várias representações, podem ser em artes plásticas ou teatrais, cinema, quadrinho, elas mantêm o interesse delas, né?
e elas permitem várias reinterpretações. Fala que um fato que pode manter a mitologia grega confusa é que ela são essas reinterpretações, né? Porque tem versões diferentes para a origem de deuses, né? Ou de formas como certas histórias se passaram. Ele fala que podemos talvez ganhar um entendimento mais firme dessa questão se nós tivermos por certo que aquele que conta mitos, onde ele conta, quando ele conta e por quê e para quem, são coisas que devem ser consideradas, né? Quem conta os mitos, né? Os mitos são frequentemente transmitidos oralmente, frequentemente por mulheres que trabalham com tecidos, né? Fazendo tecidos. Tem uma citação aqui, ó. Deixa eu ver de quem é. De Eurípides, do Ion. Nós já lemos o Ion aqui no canal. Diz: esse é o homem cujas aventuras são contadas na hora da tessitura. O bravo guerreiro Iolaus, que veio com Heracles para os trabalhos dele. Permaneceu com ele até o amargo fim. Muitas canções, histórias eu escutei de filhos que mulheres mortais tiveram de deuses. E nenhuma delas fala de felicidade. Ou de alegria, né? Melhor dizendo. Mulheres falando do Iolaus, que lutou ao lado de Heracles. Falou de mulheres que tiveram filhos de deuses. Mulheres que, enquanto trabalhavam o tecido, cantavam essas histórias. Fala que na República de Platão, Sócrates fala da influência dos mitos contados pelas mães e pelas cuidadoras de crianças. Né? Então, uma longa citação à República diz: essas histórias são de dois tipos, verdadeiras e ficções. Nossa educação deve usar ambas e começar pela ficção. Aí o interlocutor do Sócrates responde: eu não sei o que você quer dizer. Aí o Sócrates responde: mas você sabe que nós começamos contando histórias para crianças. Essas histórias são, em geral, ficção, apesar de elas conterem alguma verdade. E nós contamos às crianças histórias antes de começarmos o treinamento físico delas. Aí o outro fala: então devemos rapidamente permitir a nossas crianças de escutarem essas histórias, qualquer histórias feitas por qualquer um,
e formar opiniões que são, na maior parte, opostas àquelas que nós pensamos que elas deveriam ter quando crescessem. Aí o interlocutor diz: certamente não. Aqui, provavelmente Sócrates falando isso aqui, ó. Então parece que nossa primeira preocupação é supervisionar a produção de histórias, porque as crianças não devem, as histórias não devem apresentar qualquer coisa para as crianças, né? Porque elas vão formar qualquer opinião. As opiniões têm que ser cuidadas das crianças. Tem que ter uma supervisão daquilo que faz as crianças formarem opiniões. Devemos supervisionar a produção de histórias e escolher apenas aquelas que pensamos ser adequadas e rejeitar o resto. Devemos persuadir as mães e cuidadoras para contarem nossas histórias escolhidas para suas crianças. E de forma a que elas moldem as mentes, ou melhor, as almas, né? E o caráter das crianças, que é mais importante do que o corpo delas. A maior parte das histórias correntes de hoje, né, precisaremos rejeitar. O Platão preocupava-se com as histórias que se contavam para as crianças pelas opiniões que eram formadas, né? E esse era o trabalho inicial, escolher essas histórias, o trabalho inicial que se fazia com as crianças antes delas entrarem no treinamento físico. Aí Sócrates continua. Podemos pegar algumas das maiores lendas como típicas. Para todas, sejam grandes ou menores histórias, essas histórias devem ser colocadas no mesmo molde e ter o mesmo efeito sobre as crianças. Aí o Sócrates pergunta: você concorda? Aí o outro fala: sim, mas eu não tenho certeza do que você se refere quando diz uma história maior. Aí o Sócrates fala: as histórias de Homero e Hesíodo e dos poetas. São os poetas que sempre fizeram ficções e histórias para contar para os mortais. Aí acabou a citação da República. Aqui ele vai continuar dizendo: uma análise recente de uma escola enfatiza que os mitos são histórias tradicionais. E uma definição que é amplamente aprovada é a de Walter Burkert, né? Que sugere que o mito é uma história tradicional com referência secundária, parcial, a algo de importância coletiva. Contudo, a natureza tradicional dos mitos gregos não é uma questão direta, uma vez que muitas histórias foram registradas tarde, o que dificulta termos certeza da origem delas. Quer dizer, o Burkert falou que essas histórias são de importância coletiva para o público delas,
Só que é difícil, muitas vezes, você ter certeza da data das histórias, e, portanto, do povo, que para quem elas eram vivas, né? De onde vêm os mitos? É respondido com dificuldade. Homero refere-se às histórias tebanas, aos argonautas e aos trabalhos de Hércules, que devem ser anteriores ao século VIII, né, que foi a época de escritura dos poemas homéricos. Um approach conhecido como mitologia comparada sugere que o grego e o hindu antigo, a poesia grega e hindu, não apenas compartilhavam fórmulas frasais. O poeta, o compositor dos poemas épicos, ele usava fórmulas, né? Ele está falando que os gregos e o hindu, a poesia grega e hindu compartilhavam isso. E também tinham histórias com motivos correspondentes. Por exemplo, a luta de Indra contra o demônio Visvarupa, que escondeu as vacas dele numa caverna, nos convida a compará-la com o encontro de Heracles com o Cacos, que fez os mesmos com as vacas dele, as vacas e os bois dele. Alguns temas míticos parecem nos remeter a tempos imemoriais. Vamos ficando por aqui? A gente volta no próximo vídeo.